Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 15 de julho de 2024. Nesse horário, nós iniciamos o estudo dessa obra, Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo que trata, deixa eu ver aqui, das reminiscências de vidas passadas. Já estamos bem avançados nesse capítulo, né? Então, vamos iniciar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos reunidos aqui para estudarmos mais uma obra desses amigos espirituais, que a nossa companheira Ivone Pereira já se encontra na pátria espiritual, e que o Pai nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, vamos começar aqui o nosso estudo, né? Diz assim, Dona Ivone Pereira, no capítulo dessa obra, Recordações da Mediunidade. Entre mentes... Ô, Rose, Oi, Rose, me oi. ajuda aí que eu tô meio perdido. Qual é a página? Eu tenho um livro igual o seu. Qual é a página? 54. Tá, já 54 estou nela. Pronto, parágrafos, já tá? estou nela. Então, vamos lá. Entre mentes, fato singular se verificou algumas vezes, e que, na citada ocasião, eu não sabia compreender, mas que, com o decorrer do tempo, o conhecimento mais amplo da doutrina espírita e a experiência adquirida no contato da mediunidade convenceram-me a tratar-se de um estado como de expansão da subconsciência, né? Então, entre mentes, que assim começa. Fenômeno psíquico, portanto, certamente mediúnico, visto que a mediunidade não implica não só o intercâmbio com entidades desencarnadas, mas também um complexo de fatos e acontecimentos ainda não devidamente estudados e classificados. Então, ela diz aqui, né, que a mediunidade não é apenas um intercâmbio com entidades desencarnadas. Ela também envolve uma série de outras coisas, como ela falou aqui, ó, expansão da subconsciência, fenômeno psíquico, portanto, certamente mediúnico. Então, há vários outros acontecimentos, há vários outros fatos que nós, às vezes, nem sabemos, nem temos noção, que fazem parte da mediunidade. Por isso ela diz aqui, mas também um complexo de fatos e acontecimentos, ainda não devidamente estudados e classificados. Então, mediunidade não é só um intercâmbio mediúnico, tá? O nosso espírito, diz a Ivone Pereira, não devemos esquecê-lo, é um repositório de forças incomensuráveis. Possuímos em nossa organização espiritual poderes múltiplos, poderes que a gente nem tem noção que possui, tá? A gente não tem a mínima noção que possui esses poderes. E ainda hoje nos encontramos de avaliá-los na sua profundidade. Então, esse tema mediunidade é muito amplo, assim como o tema perispírito. Então, tem coisas que, no nosso grau evolutivo, nós ainda não estamos devidamente preparados para compreender. Tem muita coisa ainda que nós não conhecemos. Continua aqui, Dona Ivone. Não afirmarei, portanto, que o fenômeno que me acometeu algumas vezes, durante os passeios ao cemitério, fosse um transe mediúnico na sua feição comum, como a maioria dos fenômenos transes mediúnicos. O que é certo, porém, é que a ocorrência deverá ser apreciada como talvez
uma variante de fenômeno, né? De fenômeno de regressão de memória. Súbita intromissão de recordações contidas nos arquivos do perispírito, provocada por um agente espiritual, o qual não seria outro senão o próprio amigo Roberto, que assim mesmo procedia durante os transes de desdobramento do meu espírito, e, portanto, fenômeno implicando uma faculdade. Então, olha só, olha o que ela está trazendo aqui para a gente, né? E isso que ela sentia quando estava lá no cemitério podia ser uma variante da regressão de memória, tá? Uma súbita intromissão de recordações contidas no arquivo do perispírito, e nesse próprio capítulo, em páginas à frente, a gente vai fazer um estudo estudo do perispírito, tá? Provocado por um agente externo, quer dizer, por uma outra pessoa, no caso, o espírito Roberto, que atuando sobre ela pode mexer no perispírito dela, né? Fazendo com que ela tenha esses transes, essa regressão global. Ele provocando isso nela. Nas citadas ocasiões, pois eu começava pressentindo a presença espiritual de Roberto, sem, contudo, distingui-lo com evidência, subitamente entrava a sofrer angústia insuportável durante a permanência no cemitério. Procurava dominá-la, essa angústia, né? Mas era importante para consegui-lo, porque ela existia muito dentro do meu ser, essa angústia estava dentro dela, angústia provocada pela lembrança que ela tinha de ter sido uma suicida, e não só uma suicida, mas também ter provocado o sofrimento de outras pessoas, ter levado outras pessoas até a morte. Então, essa angústia, esse complexo de culpa, esse remorso subsomado, ter sido uma suicida, remorso, complexo de culpa, tudo isso somado, dava essa angústia dentro dela, né? Então, ela tentava dominar essa angústia insuportável, mas isso está no subconsciente da criatura, né? Está na consciência da criatura. Como ela vai dominar isso? Então, ela procurava dominá-la, mas era impotente para consegui-lo, porque ela existia muito dentro do meu ser. Era o mesmo estado de sofrimento moral experimentado na infância e durante os desprendimentos em espírito, quando me reportava ao passado. Por quê? Porque o sofrimento físico, dependendo da criatura, ela pode controlar, né? A dor física, se a pessoa tiver um bom equilíbrio mental, ela pode controlar essa dor. Tem pessoas que conseguem, né? Até diminuir a dor, dependendo lá. Tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que ficam até insensíveis, né? Essas pessoas que são os faquires, né? São pessoas que sabem trabalhar a mente de tal forma para fazer com que uma dor diminua intensamente. Tem até alguns, estava vendo a televisão, ali no Facebook, né? Acho que é reflexologia, né? Pessoas que fazem massagem em certos pontos da mão, do pé, diminui a dor, né? Dor da coluna, dor dos fortes. Mas a dor moral não tem massagem que dê jeito. A dor moral não tem morfina que faça ela parar. Entendeu? A dor moral é a consciência. Então, não tem anestésico. Tanto é que tem companheiros, tem irmãos, que não aguentando mais a dor moral, o que eles fazem? Vou acabar com a minha vida. Porque acabando com a minha vida, eu acabo com a dor, com o meu sofrimento. Eu não tenho amigos, companheiros que fazem isso? E acaba a dor moral tirando a própria vida? Não, ela até se intensifica inúmeras vezes. Então, dor física, você tem até jeito de resolver. Faz uma cirurgia, bota uma prótese, toma um anestésico fortíssimo, ela diminui. Pode ser que você não consiga tirar, mas durante algumas horas
essa dor vai diminuir. Aí você vai tomando o remédio e vai controlando a dor. Ela consegue amenizar. Mas dor moral não tem anestésico que resolva, né? Então, ela diz aqui, essa dor moral, essa angústia insuportável, que era advinda de uma dor moral, ela existia muito dentro do meu ser. Era o mesmo estado de sofrimento moral experimentado na infância e durante os desprendimentos em espírito, quando me reportava ao passado. Lembra, quando ela se reportava ao passado, o sofrimento vinha violento. Levantava-me então de onde me sentava e começava a visitar os jazigos e túmulos de mármore, à procura do túmulo de Roberto. Adivinha-me a certeza de que ele estava sepultado ali, que talvez estivesse vivo sobre a terra. A atroz saudade me torturava. A atroz saudade me torturava o coração. Confusão insuportável desorientava o meu raciocínio. Eu me sentia como que aérea e vaga, e chorava, acometida de dor moral deprimente, como se o coração se despedaçasse. Aprofundava-me pelo cemitério adentro, procurando os recantos mais sombrios, chamando sempre pelo nome, como que atingida de uma volúpia de dor e desgraça. Todavia, não perdia totalmente a consciência do estado presente. Então, ela estava vivendo toda aquela angústia, aquele sofrimento, aquela dor, mas ela sabia aonde ela estava, né? Tanto assim que me esforçava para não gritar e despertar a atenção de estranhos que por ali se encontrassem, conseguindo assim atenuar o terrível impasse que se apresentava, independente da minha vontade, lembrando-me de tudo até os dias presentes. Então, era uma tortura terrível que ela passava. Aí eu lembro daqueles companheiros, né, do Mário Sobral, lá do livro Memória Suicida, né? Mário Sobral, agora eu estou me lembrando bem do nome dele, Mário Sobral, que eles passavam torturas terríveis, dores morais. Aqui, Dona Ivone está passando também uma dor moral mais ou menos semelhante a deles, só que ela está encarnada. Ela está encarnada, mas é aquela encarnada que lembra do passado. Entendeu? É uma dor moral que faz ela lembrar do passado. Então, como os amigos espirituais falam para a gente, né? É uma dor que nós não conseguimos avaliar. Por quê? Porque nós, graças a Deus, temos o esquecimento do passado. Então, acredita-se que atualmente a gente não tem a necessidade de passar por isso. E a gente tem o esquecimento do passado, mas a Dona Ivone não. Dona Ivone estava encarnada, mas lembrava de tudo que ela fez no passado, dos vários suicídios, das desgraças que ela provocou na família dela, do sofrimento que ela causou nos outros. Não foi coisa pequena, não, gente. Então, ela estava encarnada lembrando de tudo. Era como um suicida desencarnado, como Jerônimo, como Camilo, como Mário Sobral, que eram suicidas, personagens do livro Memórias de Suicida, desencarnados, onde eles contam o sofrimento dele. No caso dela, ela é uma suicida, uma réproba, como ela mesma diz, só que ela está encarnada, mas ela lembra de tudo. E as dores que ela recebe. Por quê? Lembra que nós falamos lá do estudo dos espíritos? Que para a gente receber ajuda, os espíritos vêm o quê? Nosso merecimento, nosso grau evolutivo, o esforço que você está fazendo por se melhorar, não é isso? Eles veem tudo isso. Aí, quando eu olhava para a Dona Ivone, merecimento. Qual era o merecimento que ela tinha como réproba? Qual era o que eles podiam fazer com ela? Deixar ela sofrer. Então, ela passou a infância dela sofrendo. Sofrendo. E aqui, continua sofrendo na adolescência. Então, ela precisava passar por tudo isso para poder reparar o erro, e que não era coisa pequena, não. Não era coisa pouca.
Continua aqui. Que fenômeno, pois, seria esse? Realmente um transe? Seria a expansão da subconsciência recordando o passado, cuja lembrança, se implicar expiação, poderá levar o paciente à loucura? Seria provocado pela própria entidade interessada em não ser esquecida, isto é, Roberto? Você lembra que falou que ele também exercia um tipo de obsessão sobre ela? Seria certamente a eclosão do passado, provocado pelo próprio companheiro de outras vidas, que não deixava que ela esquecesse. Mas não era deixar que ela esquecesse porque queria destruí-la. Era deixar que ela não esquecesse para ela não fazer novamente. Entendeu? Porque ela era do tipo que precisava estar com a lanterna ligada o tempo todo, piscando. Esse foi a questão que o Charles também se pautou. É preciso, durante um bom tempo da existência dela, nessa encarnação, fazer com que ela lembre. Porque se a gente deixar, tipo assim, se a gente não vigiar, ó, ela voltando às mesmas práticas. Então a gente tem que ficar ali, ó, o tempo todo, porque é um espírito recalcitrante. Então, durante o período da vida dela, ela precisou ser vigiada ali, observada, e até que ela, por ela mesma, se conscientizasse. Não, agora vocês não precisam ficar, né, martelando, que eu mesmo agora já sei o que preciso fazer. E foi o que ela fez. Mas até uma certa época, eles ficaram ali, de rédea curta, e não deixando ela esquecer, porque a lembrança é que fazia com que ela não pisasse na lama novamente. Teve um pai encarnado altamente controlador, né? Controlador, só deixava ela passear no cemitério. Sinta coisa. Negócio de festinhas, nada disso, nada de festinhas. Todo adolescente gosta, né? Lá na época dela, né? Vai lá no circo, ver cidade de circo. Era muito comum os jovens fugirem, né? Os malabaristas do circo, com os mágicos do circo. Quando o circo ia embora de uma cidade, provavelmente uma moça ia embora do circo, né? Então, nada de circo, nada de festa. Era no máximo passear no cemitério. Porque arrumar namorado dentro do cemitério é problemático, né? É meio complicado, a não ser que seja o coveiro. Mas é uma coisa. Então era ali. E não era só o pai encarnado, era o Charles, o pai desencarnado, e o Roberto. Olha só o controle que ela passava. Então, seria certamente a eclosão do passado provocada pelo próprio companheiro de outras vidas. Então, essas lembranças era isso. O ambiente do Campo Santo, o ambiente do cemitério, Campo Santo é o cemitério. A presença do espírito Roberto, ainda carregado de dolorosas recordações, o meu drama íntimo do pretérito, o desejo que ele próprio, Roberto, tinha de que nenhum detalhe passado fosse por mim esquecido. Reparem, nenhum detalhe. Nenhum detalhe. Reviviam na minha consciência, nenhum detalhe desse passado fosse por mim esquecido, reviviam na minha consciência normal partículas de ocorrências vividas outrora, né? Então, o tempo todo ela lembrando dos fatos do que aconteceu no passado. Ocorrências que se teriam desenrolado após a morte dele próprio. Depois que ele morreu, coisas aconteceram com ela. Ela fez coisas que resultaram do desequilíbrio que me levou ao suicídio. Então, depois que ele morreu, ela ficou altamente desequilibrada pela culpa. E aí, o que ela fez? Em vez de enfrentar a dor e o sofrimento, ela se suicidou. O estado, pois, que agora ecoava da minha subconsciência, seria pálido reflexo do mesmo que me acometera no passado. Então, o que ela estava sentindo agora era um pálido reflexo
do que ela sofreu depois da morte dele. Os delírios de um coração grandemente ferido por si próprio, quer dizer, porque às vezes as pessoas dizem, meu coração está ferido porque alguém feriu meu coração. No caso dela, não, foi ela que feriu o coração dela mesma. E de uma consciência culpada. Eu gosto da Ivone, porque a Ivone não é uma mulher de passar pano para ela. Ela não passa pano para ela. Sabe quando você fala assim, né? Uma consciência levemente culpada. Não, culpada. Eu sou uma réproba suicida. Ela não passa pano para ela. Sabe? Ela fala mesmo, para não deixar dúvida para ninguém. Né? Porque quando ela diz assim, eu durante a minha vida eu nunca tive um momento de alegria, de felicidade, ela não já disse isso, a pessoa diz, coitadinha dela. Ela mostra que não fui coitadinha em nenhum momento. Então, os delírios de um coração grandemente ferido por si próprio, de uma consciência culpada, antecedendo o ato de suicídio. Então, ela se suicidou levada pela consciência culpada. Todavia, igualmente, de súbito, eu voltava a mim, reintegrando-me no presente. Aí a gente vê o seguinte, olha só, a segurança do espírito. Lembra de Saulo, depois que ele cai ali da estrada? Tudo bem, ele não era suicida, mas o que ele mandou matar, o que ele mandou espoliar, o que ele mandou torturar, foi muito. O próprio livro Paulo Estevam diz pouco sobre as coisas que ele fez. Ele, depois que conheceu Estevão, depois que entrou em contato com Cristo, ele se tomou de uma raiva tão grande, ele mandou prender muitos, não foi um, dois ou três, muitos amigos dele, velhos amigos dele, do pai dele, quando descobria que essas pessoas estavam seguindo o evangelho. Ele mandava prender. Lá no livro Paulo Estevam, contam outros casos só, foram muitos. Mandou prender amigos, pessoas idosas, e espancar até a morte, e depois confiscar os bens. E não só prender a pessoa e tirar, espancar e tomar os bens. Mandou também, quando era preso assim, era presa a família toda. Então, da mesma maneira que o Estevão foi preso, lembra? Que a pena foi do pai, foi preso Estevão, foi preso Abigail. Ele mandava a mesma coisa. Então, às vezes era preso, prende o pai, aprendi o filho, as filhas, e a todo mundo para o presídio. E também iam as crianças, não pense que as crianças não iam, não. Iam as crianças também. E eles mandavam e batiam, e mandavam matar também. Então, Saulo, era muita gente. Não foi só meia dúzia, como a gente parece, foi no livro Paulo Estevam, não. Foi muita gente que ele mandou prender, espancar, matar. Ele não, a mãozinha dele não, entendeu? Só assinando, tá? Como se não fui eu que joguei pedra, eu só mandei. Então, eu pensei, não é não. Não é não. Às vezes é até pior, porque o outro tem que matar, espantar, porque ele recebe a ordem. Eu vou soldado, né? Se eu não fizer, o patrão me prende. Então eu tenho que fazer. Lembra quando o Paulo está morrendo, quando ele diz para o soldado? Que o soldado treme antes de dar a machadada para arrancar a cabeça dele, ele olha para o soldado e diz assim: não trema, cumpra a sua obrigação. Você não tem responsabilidade. A responsabilidade está nos seus líderes. Então, ele é que assinava. E, caneta. E vai lá. Tudo por causa de quê? Movido por quê? Pela vaidade dele que estava afetada. A vaidade. Quando a ficha cai, e ele se depara com a lista de crimes que ele cometeu,
né? Quando ele conhece Ananias, o que ele faz? Ele sentou debaixo da árvore e começou a chorar com depressão? Não. Era um espírito forte. Ele disse assim: devo sim, e vou pagar, mas eu vou pagar como? Trabalhando bem. Tanto que a vida toda, o que ele falou? Que ele tinha como um espinho na carne. Lembra? Um espinho na carne. Era o quê? A certeza, a lembrança dos erros cometidos. Mas ele não deixou que a culpa o congelasse. Entendeu? Ele não deixou que a culpa o impedisse de fazer. Ele foi trabalhando, trabalhando e resgatando. Ele não buscou suicídio. Então, ninguém pode alegar que eu fiz isso porque estava sofrendo muito. A não ser uma pessoa que já está com deficiência mental. A gente não está falando disso, né? A gente não está falando disso. A gente está falando daquele que tem consciência. Cometi muitos erros. Ah, uma dor moral terrível, me suicidar. Não. Acha que Saulo de Tarso não teve dor moral? Claro que teve. Quando ele viu tudo que ele tinha feito, claro que ele teve sofrimento moral. Caiu a ficha. Ele viu tudo que ele tinha feito. Mas ele não se deixou levar por essa dor moral. Ele enfrentou e trabalhou. E quando morreu, o que aconteceu com ele? Estava livre? Não. Ele chegou no plano espiritual como cego. Mostrando o quê? Que ele estava totalmente redimido? Não. Que ele ainda precisaria de outras reencarnações para poder o quê? E resolver as coisas. Mas ele tinha dado o quê? Um grande salto de qualidade. Mas com certeza ainda tinha outras coisas para resolver. Lembra de Elias? Um grande profeta. Um grande profeta, fez muita coisa. Deu um grande salto de qualidade na vida dele, depois que ele mandou cortar a cabeça daquele sacerdote mau. Mas quando ele veio como João Batista, o precursor, ele perde a cabeça. Ainda resolvendo as questões. Mas. Ah, tá ótimo, Vera. Um abraço aí, amiga. Mas trabalhando, entendeu? Então é aquela coisa. Você tem problemas? Tem. Vai trabalhando para resolver teus problemas. Porque é só assim que você vai redimir, vai resolver. Não adianta fugir da vida. Ivone fugiu. Ivone fugiu. E ela disse isso, ela fugiu da dor, do sofrimento, né? Então ela diz aqui: todavia, igualmente de súbito, eu voltava a mim, reintegrando-me no presente. O transe cessava. Sentia-me atordoada, estranha a mim mesmo, apavorada durante alguns segundos, mas certa de que o passado terrível, olha só, certa, isso é bom sublinhar, certa de que o passado terrível vivia calcado, quer dizer, gravado a ferro e fogo, nos arquivos da minha alma. Ela não diz assim, certa de que o passado levemente feio, né? Cinzinha, não, ela diz, passado terrível. Vivia calcado nos arquivos da minha alma. Horrorizava-me a ideia de que eu estivesse obsidiada, porque ela já conhecia a doutrina. E então me retirava do cemitério, convencida de que eu mesmo fora, muito tempo, aprisionada num túmulo, como aqueles por um acontecimento trágico que não podia definir. Semelhantes choques, assim continuados desde a infância, teriam fatalmente de afetar o meu estado geral físico e psíquico. Inquieta, minha mãe providenciou o tratamento em excelente núcleo espírita da localidade. Aí ela já estava com seus 15 anos, mas até então, até os 14, 15, 16 anos, foi brabo. Aí aquela. Assistência Espírita Bittencourt Sampaio, dirigida pelo lúcido espírita e médium Zico Horta, Manuel Ferreira Horta, o qual procurou contornar a situação
Contornar, hein? Repare, olha o que ela diz aqui. Contornar, quer dizer, aliviar a situação com os recursos fornecidos pelo Espiritismo, talvez advertido por quem de direito, Roberto, afastou-se de mim. Então, esse médium talvez tenha sido advertido pelo plano espiritual como direcionar o tratamento dela. Então, com esse tratamento, Roberto afastou-se dela, ou pelo menos já não se insinuava tanto. Pois durante o espaço de 4 anos não pressenti sequer ao meu lado. Então, o tratamento levou a afastar o Roberto. Um período de tréguas adveio durante o qual fui pessoa normal, consciente já das grandes responsabilidades que me pesavam, e entristecida pela certeza daquele tumultuoso passado de outras vidas. Porque fosse advertida pelo nobre espírito Bittencourt Sampaio de que pesadas tarefas me aguardavam na prática do espiritismo, dediquei-me ao estudo criterioso da doutrina. Então, Bittencourt Sampaio falou para ela, ó, você tem pesado tributo aí para resolver, tá? E aí, o que ela fez? Se dedicou ao estudo da doutrina, preparando-me para o cumprimento dos deveres que me acedavam. O futuro, porém, reservava-me também o mais importante trânsito de regressão da memória. Poderia ocorrer com a minha personalidade, como veremos em seguida. Agora a gente vai entrar no capítulo Os Arquivos da Alma. A Ivone inicia isso aqui com a questão 399 do Livro dos Espíritos. Vamos pegar aí o Livro dos Espíritos, todo mundo? Eu botei hoje aí para vocês. Questão 399 de O Livro dos Espíritos. Ela botou só um pedacinho aqui, mas eu vou pegar um pouquinho mais, tá? 390, não, está marcado, eu marquei para você. 399 de O Livro dos Espíritos. Olha a pergunta que Kardec faz. Sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação, quer dizer, vicissitude quer dizer sofrimento, tá? Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas como vistas ao futuro. Olha isso que ele está dizendo. O nosso sofrimento pode ser uma expiação do passado, buscar reparar, né? E também uma prova com vista à nossa vida futura. Seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Pelo que eu estou passando agora, dá para eu ter uma ideia de como foi o meu passado? Eles dizem, muito a miúde, quer dizer, muito comum, é isso possível, pois que cada um é punido naquilo que pecou, né? Uma encarnação não muito bem aproveitada, né? Quando a gente erra, é uma reencarnação não muito bem aproveitada. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas em que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro, né? Então, as nossas tendências dizem muito do que a gente fez no passado. Aí tem uma notinha de Kardec que ele diz aqui. Chegando ao. Carmen, lê para mim, lê para mim esse primeiro parágrafo da notinha. Chegada ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa, e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio
fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que o ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculos à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. Pode O parar. homem não conhece... Oi? Pode parar aí. Agora, vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Esquecimento do passado. Diz assim, é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Esquecimento do passado, item 11, capítulo 5. Diz assim, vamos lá, dá um tempinho para todo mundo achar. Item 11, né? Isso, item 11. Não é só você. Diz assim, ó, em vão se objeta, achou o capítulo 5? Aqui, Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há disso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim travar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Vou pular o parágrafo. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos, e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas privam-nos do que nos seria prejudicial. Por isso que aqui no Livro dos Espíritos, ele diz assim, ó, basta você olhar como você é e você já tem uma ideia do que foi o passado. Observa as tuas tendências. E aqui ele fala isso, né? Deus outorgou, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o que necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Então, tendo isso, você não precisa lembrar de nada. Ele priva-nos do que nos seria prejudicial, o que é a lembrança ao vivo e a cores. Entendeu? Se a gente observar nossas tendências, a gente já vê o que a gente teria sido passado. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Agora, vamos pular aqui para o 5º parágrafo. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta aqui no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer
que jamais a perde. Pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido, o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, e se os sabe aproveitar. Então, o esquecimento do passado, gente, ao invés de um castigo, é dádiva celeste, pois através dele ocultamos aos outros e a nós mesmos os erros cometidos. Porém, a voz da consciência não deixa de apontar as más tendências, advertindo de que é preciso corrigi-las, né? Então, esse item aqui do livro do Evangelho é ótimo, né? Vou dar mais uma lidinha aqui, deixa eu ver. Não, eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui porque ele vai entrar agora no estudo, que vai precisar a gente estudar ver o perispírito, que a gente vai ver a questão do perispírito. Então, a gente vê o quanto, gente, esse esquecimento diminui o nosso sofrimento. Mas no caso da Ivone Pereira, ela não teve esse privilégio, né? Ela não teve o privilégio de esquecer do que ela passou. Ela não teve esse privilégio. Ela lembrava, e o pior, ela lembrava desde que ela era criança pequenininha, o que fazia com que a postura dela fosse violenta. Então, a gente percebe a réproba que ela foi, né? Porque Deus nos dá esse esquecimento para a gente começar do zero, né? Começar do zero. Quando eu durmo, entro no transe do sono, tudo bem. Eu até posso lembrar, mas aí quando eu volto, desperto de manhã, eu não lembro de tudo ao vivo e a cores. Eu lembro de uma coisinha aqui, de uma coisinha ali, que me dá a ideia de que eu preciso me melhorar, me corrigir. Mas a Ivone não tinha esse privilégio. Ela lembrava, não de tudo, ela lembrava das coisas piores que ela fez. E aí vinha toda essa tortura sobre ela. Então, o esquecimento é uma bênção de Deus, mas alguns espíritos, como nós estamos vendo, não são, naquele momento, os, vamos dizer assim, recebedores dessa bênção. Eles precisam lembrar, porque a lembrança é que vai fazer a pessoa se corrigir. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Eu fico assim pensando, nós que estudamos a doutrina, que temos esse esclarecimento da vida, né? Como é complicado para quem não entende isso, que acha que está sendo castigado por Deus, está sendo perseguido vamos dizer, pela fatalidade, né? E a gente vê tanto problema, tanta dor, né? Tanta gente sofrendo, quanto miséria, quanto abandono. Nossa Senhora! Se soubesse um pinguinho disso aí, não precisa muito, não, só um pinguinho. Não que quando a gente está com dor, a gente também reclama, a gente também fala para caramba, mas a gente tem um entendimento, e isso dá. A doutrina é consoladora, é fato, que é a palavra certa, ela é consoladora. Exatamente. Nos traz o conhecimento que nos avança. Conhecimento nos avança. Exatamente. Esclarecimento da vida, a gente diminui o sofrimento. Não que o sofrimento existe, mas a gente diminui o sofrimento. E atende porque não deve reclamar, principalmente. Pois é. Aqueles absurdos, né? Deus me esqueceu, né? Deus não me... Sou perseguida pela vida, só sofrimento, só não sei o quê. Nossa, mãe. Aí quando ele fala aqui nessa questão, né, que é maravilhosa, 399, no último parágrafo,
a natureza dessas vicissitudes das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que nós fomos. Então, aquilo que eu passo, caramba, é o que eu fiz de errado. Exatamente. Então, Tendências, aquilo que nos faz, vamos dizer assim, cair, nos faz sofrer, com certeza. Tem coisa aí do passado aí. a gente Então é isso. é à toa, né, que eu estou sofrendo. Não é à toa. É à toa. Não é à toa. É à toa, né? Então, a doutrina nos ensina isso. Observa as tuas tendências. Observa. Eu estava pensando aqui, e com esse estudo da doutrina, por menos que a gente saiba, nos dá um conforto, porque aí nós temos consciência de que nós não passamos sem merecimento. Exato. Então, nós procuramos não fazer errado. Eu não vou fazer errado porque eu já estou aqui para me melhorar. Se eu vou fazer errado, eu não vou me melhorar. Vai ser pior. Exatamente. Então, a gente procura a lidar com os semelhantes da melhor forma possível, a ter um comportamento mais digno no nosso dia a dia. Então, a doutrina nos traz tudo isso de maravilhoso, sabe, Rose? Ela é realmente uma doutrina abençoada, viu, que nos trouxe isso. E nos mostrando que qualquer pouquinho de bem que você faz já vai contar. Isso. Vai contar. Já vai contar para melhorar esse merecimento aí. Né? Que a gente evolui, tem um merecimento maior, tem uma compreensão melhor das coisas. Né? E se você eu acredito que quando você realmente se esforça, às vezes é um esforço hercúleo, né? Eu acredito que a espiritualidade também vê esse lado do seu esforço. Tudo isso visto. O esforço, então, é claro que ela vê. Tanto que Kardec falou do esforço que você faz por se melhorar. Isso conta muito, porque a espiritualidade sabe que não é perfeita, não longe disso. Mas o esforço que você está fazendo para se melhorar, isso conta demais. Isso conta demais. Graças a Deus, né? Bem, gente, a gente vai terminando aqui o nosso estudo. Daqui a pouco nós temos a nossa palestra pública do nosso irmão Antônio Mário, que vai falar sobre os jovens. Tema muito importante para a atualidade, né? Muito importante. Então, nós vamos encerrando aqui, convidando a todos a estarem conosco na nossa palestra pública, que vai começar às 18h40. Sempre agradecendo a Deus por essas oportunidades de aprendizado e crescimento. Que o Senhor abençoe a todos nós, tá bom? Beijinho no coração. Daqui a pouco a gente está de volta. Carmen, vou passar para você, tá? Faz o prepare a prece. Olha aí, merecimento. Bônus, bônus. Boa noite, boa palestra. Boa noite a todos.